Então hoje estará assumindo o púlpito o reverendo Neemias da Silva. Ele já tem participado conosco algumas vezes, né? E a gente percebe que tem agradado, né? Que a gente convida uma vez, já vejo a segunda, a terceira e está vindo mais vezes, né? Mas que além de ter agradado a igreja, nós fazemos os votos, que as suas palavras, o meditar do seu coração realmente sejam em louvor ao nosso Deus. Esses são os nossos votos. Também eles estão acompanhados da esposa Angélica e da filha Sara, que se fazem presente. E a família está radiante, que tem mais um a caminho aí, hein? Já estão felizes, né, pastor? Então nós vamos pedir para que o reverendo tome a frente do trabalho e faça a leitura e traga a palavra que Deus já tem colocado em seu coração. Obrigado, irmão. Boa noite, meus irmãos. Um privilégio estar entre os irmãos novamente para expor a palavra de Deus. O texto de hoje é Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Assim diz a palavra de Deus: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Deus amado, estamos diante da Tua palavra, santa, inerrante, cheia de autoridade, que o Senhor usou para nos converter a Ti, para nos transformar em Teus filhos. E agora, Deus querido, como Teus filhos, estamos assentados diante de Ti, para sermos alimentados por Ti. Alimenta-nos, Senhor, com a Tua palavra. Dá-nos da iluminação do Teu Espírito Santo, para que a compreendamos. Dá-nos, Senhor, do Teu poder e da Tua graça, mediante Teu Espírito, para que a pratiquemos, e assim sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Em nome dEle te pedimos. Amém. Irmãos, talvez na sua vida você já tenha tido que fazer algo para o qual você não estava preparado. Por exemplo, uma prova na escola. Os irmãos que já passaram aí pela... Nós sempre temos a sensação de que não estamos tão preparados quanto deveríamos, né, para fazer esses testes. Ou talvez uma tarefa no trabalho. Quando nós não estamos preparados, não temos os recursos para fazer aquilo que devemos fazer, nós ficamos nervosos, paralisados. Não saímos do lugar. Por outro lado, quando nós temos algo para fazer e estamos capacitados para aquilo, então nós ficamos tranquilos, realizamos a tarefa com alegria, já prevendo os bons resultados. Na carta aos Colossenses, a partir do capítulo 3, nós temos algumas tarefas, alguns mandamentos que Deus dá aos crentes para que eles cumpram. Mandamentos que devem ser vividos. Nos próximos textos, até o final desta carta, Paulo dá várias ordens para os crentes. E no nosso texto de hoje, Paulo nos dá duas ordens, dois grandes desafios. Ele nos diz que nós devemos viver uma nova vida, e nós devemos viver essa nova vida com esperança. Mas enquanto Paulo está aqui nos dizendo o que nós devemos fazer, ele também está nos mostrando que nós já temos os recursos que nos capacitam a obedecer a palavra de Deus. Se Cristo já nos salvou,
então Ele já nos deu o poder necessário para obedecer a sua palavra. Ele já nos deu o poder necessário para viver uma nova vida e vivê-la com esperança. Então, se Cristo ressuscitou, nós já podemos obedecer. Se Cristo já nos ressuscitou, nós já podemos obedecer os seus mandamentos. Por isso, Paulo apresenta esse texto, versículos 1 a 4, para depois deixar claro para os crentes que eles têm que obedecer a alguns mandamentos, mas eles já têm poder para obedecer a esses mandamentos. Então, hoje nós vamos falar sobre esta vida de ressuscitado, vivendo como ressuscitados. E como é que nós podemos viver como ressuscitados? Entendendo, em primeiro lugar, que nós fomos ressuscitados para uma nova vida. Esse é o nosso primeiro ponto. Ressuscitados para uma nova vida, o que nós vemos aí nos versículos 1 a 4. O versículo 1 do nosso texto começa com essa palavrinha, portanto, que liga o que nós lemos nesses versículos ao que foi dito nos versículos anteriores. Paulo falou anteriormente sobre falsos mestres, sobre falsos ensinos, sobre legalismo. E agora, depois de ter denunciado o falso ensino, Paulo apresenta o ensino correto, a alternativa àqueles falsos ensinos. Paulo já havia dito aos crentes que eles haviam morrido em Cristo. E agora ele inicia essa nova sessão da carta, relembrando aos crentes que eles já ressuscitaram em Cristo. Eles não apenas morreram, mas também ressuscitaram juntamente com Cristo. E Paulo nos diz aí, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quando ele usa essa palavrinha se, parece que ele está pondo em dúvida, não é, se nós fomos ou não ressuscitados. Mas o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, não é pondo em dúvida. Ele sabe que os crentes já morreram, já ressuscitaram, ele já afirmou isso, mas ele está nos convocando para uma avaliação, para que nós olhemos para essa expressão e pensemos: será que eu já ressuscitei com Cristo? Será que eu já morri e ressuscitei com Cristo? Se a resposta for positiva, então há implicações para isso. Nós temos que viver de uma forma que corresponda a esse status de ressuscitados que nós já temos em Cristo. Nós temos que viver de forma adequada a essa nossa nova realidade. Paulo já disse antes que os crentes haviam sido ressuscitados. Se você voltar um pouquinho em Colossenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13, um pouquinho antes do texto que nós lemos, Paulo fala sobre isso, que nós fomos ressuscitados para uma nova vida. Ele diz o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo. Paulo agora, no capítulo 3, versículo 1, reapresenta esse mesmo conceito, essa mesma doutrina, dizendo que a nossa ressurreição já aconteceu. A nossa morte em Cristo nos cortou daquelas amarras que nos prendiam ao nosso antigo modo de viver, a um mundo caído, a um mundo que vive em rebelião contra Deus. A nossa morte em Cristo cortou as amarras para esta vida antiga. E a nossa ressurreição em Cristo nos amarrou a um novo tipo de vida. Um tipo de vida celestial. Um tipo de vida que agora é levada em submissão à palavra de Deus. Em submissão à vontade de Deus, para agradar a Deus. Mas é verdade, irmãos, que o fato de nós já termos ressuscitado com Cristo, não quer dizer que está tudo consumado. Nós ainda não somos perfeitos. Nós ainda temos as nossas imperfeições. É por isso que o apóstolo Paulo nos dá a ordem do versículo 3: buscai as coisas lá do alto. Aqui nós estamos recebendo uma ordem para conduzir a nossa vida de uma forma celestial, de uma forma que é direcionada por Deus. Visto que nós já fomos ressuscitados, nossa vida tem que ser diferente, tem que ser transformada. Ela não é mais nossa, agora ela pertence a Cristo.
Nós não existimos mais para buscar os nossos próprios interesses. Nós existimos agora para buscar os interesses de Cristo. Mas para ter esse tipo de vida celestial, nós precisamos nos esforçar o tempo todo. Não é algo fácil. É por isso que Paulo nos diz: temos que buscar e continuar buscando as coisas que são do alto, porque isso não acontece de forma natural, de forma automática. Paulo não está nos dizendo que nós temos que alcançar um status de cidadão celestial. Nós já temos esse status. Paulo não está nos dizendo que nós temos que nos esforçar para nos salvar dos nossos pecados. Não, nós já fomos salvos. Já fomos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Não precisamos mais lutar para ser salvos. O que nós precisamos fazer agora é nos esforçar para adequar essa realidade nossa, atual, deste mundo, àquela que nós temos em Cristo, a esse novo status, a essa nova vida. Nós já somos gente salva, agora nós precisamos viver como gente salva. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, e agora neste mundo precisamos levar um tipo de vida que seja claramente celestial. Uma vida que manifesta Cristo no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Buscar as coisas que são do alto, meus irmãos, não é viver com a cabeça nas nuvens. Não é passar o dia inteiro imaginando as ruas de ouro da Nova Jerusalém. Não é isso que é buscar as coisas do alto. Paulo não está aqui fazendo um contraste entre coisas espirituais e coisas materiais. O que ele está falando aqui é de duas formas de vida. Quem busca as coisas do alto tem uma vida orientada pela vontade de Deus. Quem vive buscando as coisas do alto sabe que pode viver nesta terra um pouquinho da vida eterna que nós viveremos quando Jesus voltar. Sabe que o poder da ressurreição já está disponível para nós. Já está disponível para que nós vençamos o pecado, agrademos a Deus, derrotemos a nossa carne, derrotemos o diabo, o mundo, vivendo para agradar ao Senhor. Já temos esse poder e a nossa união com Cristo deixa isso claro. Nós já pertencemos ao céu. Por isso nós devemos nos comprometer a viver diariamente nesta terra os valores do reino celestial, os princípios desta vida em Cristo. E por que é que nós devemos buscar as coisas lá do alto? Paulo nos responde no versículo 3, no finalzinho do versículo 1. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Cristo é o centro do reino celestial. As coisas que são de cima são as coisas relacionadas a Cristo. Cristo está nos céus, ao lado do Pai, governando soberanamente sobre todo o universo. Como o texto de Filipenses diz, ele recebeu um nome acima de todo nome, diante do qual todo joelho deve se dobrar. E quando nós buscamos as coisas lá do alto, lutando para viver de forma celestial nesta vida, nós estamos nos aproximando de Cristo. Quanto mais celestial for a nossa vida nesta existência, mais próximos estaremos de Cristo, mais desfrutaremos. A nossa experiência de desfrute de comunhão com Cristo será maior. E além disso, visto que esse nosso Salvador Jesus Cristo ocupa essa posição de suprema autoridade, ele tem poder para nos fazer viver de forma espiritual, vencendo o pecado e fazendo a vontade de Deus. É isso que Cristo faz conosco, meus irmãos, ao nos unir a Ele. Ele nos dá vida, Ele nos dá poder para vencer o pecado, Ele nos faz amadurecer espiritualmente, Ele nos dá força, graça, para obedecer aos seus mandamentos. No versículo 2, o apóstolo Paulo repete a ordem. Ele diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo diz isso porque ele sabe que o nosso modo de pensar influencia completamente o nosso modo de viver. A maneira como nós vivemos reflete a maneira como nós pensamos. Por exemplo, se você sonha em obter uma casa, pensa em obter um carro ou qualquer outro bem,
você começa a se esforçar para aquilo. Você começa a trabalhar por aquilo, poupa, busca alternativas, vê outras medidas para alcançar aquele objetivo. Então a forma como você pensa define os seus esforços, define a forma como você vive, o que você busca. E Paulo está nos exortando aqui a ter uma mente celestial, a pensar nas coisas que são do alto, o que significa ter um modo de pensar celestial, em vez de um modo de pensar terreno. É claro que, ao dizer isso, Paulo não está nos dizendo para não pensar nas coisas que são da terra. Ele não está dizendo que nós não devemos pensar em coisas como trabalho, esporte, estudo, comida. Pelo contrário. Logo à frente ele vai falar como nós devemos ser bons maridos, como nós devemos ser bons pais, bons filhos, coisas terrenas, coisas dessa nossa realidade. O que ele está condenando aqui é o modo de pensar pecaminoso, é um modo de pensar carnal, que está sempre em constante rebelião contra Deus. Pensar nas coisas que são da terra é pensar de forma pecaminosa. Pensar nas coisas que são do alto é pensar da forma que agrada a Deus, fazendo a sua vontade. Pensar nas coisas que são do alto é tentar viver nesta vida o mais parecido possível com o modo de vida que nós teremos quando Jesus Cristo voltar, quando nós entrarmos na eternidade, no novo céu e na nova terra. Você deve ter percebido até aqui que pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto, viver este modo de vida, não significa fugir do mundo. Nós não somos chamados por Deus para escapar do mundo. Nós somos chamados por Deus para ser santos no mundo. Nós fomos escolhidos para demonstrar nesta vida cotidiana o tipo de vida celestial. Talvez você já tenha ouvido falar dos monges da Idade Média. Eles tentaram buscar a santificação fugindo do mundo. Se retiraram para o meio do deserto, para um castelo que eles construíram, para viver lá com gente santa, buscando santidade. Quando chegaram lá, perceberam que tinham levado o problema consigo, porque o pecado continuava dentro do seu coração. Nós não somos chamados para fugir do mundo. Fugir do mundo não é a solução. A solução é ser santo no mundo. Foi para isso que nós fomos chamados. E é para isso que Deus disponibiliza o seu poder, para que você mostre na sua existência, na sua vida cotidiana, esse tipo de vida celestial. Por exemplo, sendo um bom marido. Um marido que tem um modo de vida celestial, trata a sua esposa com amor sacrificial. Não busca o seu próprio bem-estar, pelo contrário, sacrifica o seu bem-estar para beneficiar a sua esposa. O seu modelo de amor não é o ame-se a si mesmo deste mundo, não é o cuide primeiro de si mesmo para depois cuidar dos outros, não. O modelo de amor desse marido celestial é Cristo, que veio para dar a sua vida pelo bem da sua esposa, pelo bem da sua noiva. Este é o modelo de amor. Uma esposa que tem um estilo de vida celestial trata o seu marido com respeito, com submissão, tem alegria em se dedicar ao seu marido, aos seus filhos, em cuidar da sua família. Não fica brigando para determinar quem está no controle. Pelo contrário, reconhece que a sua função familiar foi determinada pelo próprio Deus e se alegra com isso, fica contente com isso. Pais que vivem de modo celestial criam seus filhos na instrução do Senhor, lendo a palavra com eles, dando o exemplo de obediência à palavra de Deus. São pais que não provocam seus filhos à ira, disciplinando com raiva, disciplinando por vingança, por causa de algum mau comportamento, não. Pelo contrário, quando eles precisam usar a vara, usam da forma bíblica, com temor ao Senhor, com domínio próprio, por amor à criança, para resgatá-la do caminho da desobediência para o caminho da vida. Dessa forma, a disciplina não é mais uma demonstração de raiva ou ódio. Na verdade, é uma demonstração de amor que busca a restauração da criança, assim como Deus faz conosco. Filhos que vivem de modo celestial obedecem aos seus pais, respeitam as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida,
Sabem que se obedecerem aos seus pais, estão honrando a eles, mas estão honrando a Deus, e por isso serão abençoados por Deus, em vez de serem castigados pelos seus pais e também pelo Senhor. Um trabalhador que vive de modo celestial faz o seu trabalho da melhor forma possível, sem dar espaço para a preguiça, sem dar espaço para a enrolação, pois ele sabe que não está trabalhando meramente para um patrão terreno, ele está trabalhando para o patrão celestial. Pode ser que o patrão terreno nunca veja o seu esforço, nunca o recompense da forma adequada, mas esse esforço, essa dedicação não passa batido pelo patrão celestial. Ele vê e ele promete recompensar, ele promete abençoar. É esse o modo de vida, irmãos, que nós devemos demonstrar no mundo, um modo de vida diferente, celestial. Nossas prioridades não são mais as prioridades deste mundo, nossas prioridades agora são as de Cristo. Nossos princípios não são mais os princípios deste mundo, são os princípios de Cristo. O nosso esforço agora deve se concentrar em buscar o que Cristo deseja, não o que o mundo deseja. Mas como é que nós podemos obter esse modo de vida? Como é que nós podemos obter essa maneira de pensar? Irmãos, essa mentalidade nova começa com oração. Você precisa pedir ao Senhor a mente de Cristo. Você precisa pedir que o Senhor transforme o seu modo de pensar. E além da oração, nós também temos o Evangelho. Você precisa de um coração cheio do Evangelho para ter uma mentalidade celestial. Você precisa ter um coração cheio da palavra de Deus para ter essa mente marcada pelo céu. Precisamos ingerir a palavra de Deus diariamente, nos alimentar dela, para que ela molde a nossa mente, para que ela transforme a nossa língua, para que ela transforme as nossas ações, defina as nossas prioridades, direcione a nossa vontade, direcione os nossos esforços. Precisamos pensar biblicamente. É esse o conselho, ou melhor, a ordem que Paulo dá aos filipenses. Ele diz o seguinte: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É essa a mentalidade que nós buscamos. E a boa notícia é que esse dever que Paulo nos dá, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, ele também já deixou claro para nós que nós temos poder para cumprir esse mandamento. Que nós temos poder da ressurreição para ter essa mentalidade, essa vida nova, essa vida espiritual, celestial, nesta vida, no cotidiano, na nossa existência. Tudo que precisamos é usar esse poder que Deus nos deu para viver a nova vida, viver de forma adequada a esse status celestial. Então nós vimos até aqui que nós fomos ressuscitados para uma nova vida. E a partir do versículo 3, nós aprendemos que nós fomos ressuscitados para uma nova esperança. Esse é o nosso segundo ponto. Ressuscitados para uma nova esperança. Paulo já nos mostrou que os crentes ressuscitaram para uma nova vida, e agora ele nos mostra que esta vida tem que ser vivida com uma nova esperança. E por que é que nós podemos viver dessa forma? Por que é que nós podemos ter essa nova vida, ter esperança? Paulo nos responde, no versículo 3, porque morrestes com Cristo, morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo já disse antes que nós morremos para os rudimentos do mundo, no capítulo 2, versículo 20 de Colossenses. Ele já nos disse que nós fomos sepultados com Cristo no batismo. Nós morremos para as coisas terrenas. Nós morremos para o pecado. Morremos para a nossa carne, morremos para os principados e potestades, para o diabo que era o nosso príncipe. A morte em Cristo nos libertou do império das trevas, nos libertou da nossa submissão à carne, ao mundo e ao diabo. Mas a história não acaba aí. Além de termos sido mortos,
Nós fomos ressuscitados com Cristo. E agora essa vida, como Paulo fala no versículo 3, está escondida juntamente com Cristo em Deus. E ela permanece assim. Já temos a nova vida, embora ela esteja oculta, embora ela esteja escondida, protegida. Sendo assim, irmãos, colocar a nossa mente nas coisas que são de cima não é somente uma necessidade, é também algo possível. Viver esse novo modo de vida com a mentalidade celestial é necessário, por causa da nossa união com Cristo. Nós não pertencemos mais ao reino deste mundo, ao império das trevas. Nós pertencemos agora ao reino celestial. Então nós temos a necessidade de ter uma vida, um modo de vida, um modo de pensar celestial. Isso também é possível, porque a união com Cristo nos libertou da tirania do diabo, da tirania da carne, da tirania do mundo. Não somos mais escravos desses poderes, não precisamos mais fazer a vontade deles, podemos ter uma nova vida. Paulo nos diz lá em Colossenses, se você voltar um pouquinho no capítulo 1, versículos 10 a 14, Colossenses 1, 10 a 14, ele nos mostra como foi essa libertação, essa transformação da nossa vida. Colossenses 1, versículos 10 a 14. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe com os santos, da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós já podemos produzir bons frutos, nós já podemos ter essa nova vida, porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Cristo, para o reino da luz. E esta nova vida está escondida com Cristo em Deus, está oculta, não está tão evidente nesta existência como nós gostaríamos que estivesse. Talvez os incrédulos olhem para nós e não percebam esta vida celestial como poderiam perceber. Às vezes nem nós mesmos conseguimos perceber. As pessoas podem não perceber que Deus já nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais, mas isso não muda a realidade de quem nós somos agora. O mundo pode olhar para nós e ver pessoas fracas, insignificantes, tolas, até mesmo desprezíveis. Mas isso não muda o fato de que nós estamos unidos ao Senhor de todo o universo. Estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Isso não muda o fato de que nós estamos destinados a reinar com Ele em glória. É isso que nos espera. Nossa vida está oculta, escondida com Cristo, porque nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Está oculta, como diz o texto, em Deus, porque Cristo permanece em Deus, e todos aqueles que permanecem em Cristo, permanecem em Deus. Isso quer dizer, irmãos, que se a nossa vida está escondida em Cristo, protegida em Cristo, como um tesouro que fica guardado em um cofre, ela está protegida, ela está guardada, ela está segura. Não pode ser tocada por ninguém, não pode ser destruída por ninguém, nem por diabo, nem por mundo, nem por carne, nem por qualquer inimigo que você possa imaginar. Ela está escondida seguramente nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E ela permanecerá assim até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já compartilhamos da vida de Cristo. Essa já é uma realidade. E quando Ele voltar, nós compartilharemos da sua aparição em glória. O que agora está secretamente guardado em Cristo, um dia vai ser manifestado, vai ser revelado quando Jesus Cristo voltar. No dia que Ele voltar, irmãos, o véu será tirado. A vida eterna que Deus já nos deu brilhará com toda a sua luz de forma reluzente diante de todos os olhos. Quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele.
Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados juntamente com Ele. Quando Cristo foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Quando Cristo aparecer em glória, nós apareceremos em glória juntamente com Ele. Cristo está tão relacionado a nós, irmãos, que Paulo afirma no versículo 4: Cristo é a nossa vida. É o mesmo que ele disse aos Filipenses, quando ele afirmou: para mim o viver é Cristo. Isso é verdadeiro em relação a todos que creram em Jesus, em relação a todos nós. Ele é a vida de todos os que já foram unidos a Ele por meio da fé. Todos os que já são membros do corpo de Cristo participam dessa realidade. Nós podemos afirmar aquilo que Paulo disse aos Gálatas, quando ele disse o seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós temos a vida de Cristo. Cristo agora está assentado à direita de Deus, como nós já vimos aqui. E quando Ele aparecer, irmãos, na sua segunda vinda, ficará claro para todo mundo quem o povo dele já é. Que realidade é essa que já nos alcançou? O dia da revelação do Filho de Deus também será o dia da revelação dos filhos de Deus. Quando Ele se manifestar em glória, nós seremos semelhantes a Ele, em tudo que podemos ser parecidos com Deus. Teremos um corpo glorioso como o de Cristo. É isso que João fala na sua primeira carta. Ele diz o seguinte: amados, agora nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Cristo é a imagem do Deus invisível. Paulo já falou isso aos Colossenses. E no dia da sua volta nós seremos como Ele é. Os irmãos devem se lembrar que lá no Jardim do Éden, essa imagem de Deus no homem foi deteriorada pelo pecado. Ainda está lá, mas está tão quebrada, tão distorcida, que às vezes é quase impossível de se ver. Mas no dia de Cristo, ela será restaurada em nós definitivamente. Nós seremos como Cristo é. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Nós seremos como Ele é, imagens perfeitas do Deus invisível. Foi para essa esperança que o apóstolo dirigiu os Filipenses quando ele disse o seguinte: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, Cristo já habita em nós. E por isso nós temos a certeza, a esperança da glória. Cristo já habita em nós, por isso nós seremos semelhantes a Ele quando Ele voltar. Ele já fez, Deus já fez tudo o que é necessário para que isso acontecesse. Nós já estamos salvos, já fomos ressuscitados, já estamos escondidos a salvo com Cristo em Deus, já recebemos uma nova vida e estamos apenas aguardando o dia do retorno do Rei. Estamos apenas aguardando a conclusão dessa obra que Deus já começou, e porque Ele já começou, nós temos certeza de que Ele vai concluí-la. É o que Paulo diz aos Romanos. Ele diz: aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Se a primeira coisa aconteceu, as demais acontecerão. Se Deus nos amou na eternidade, nós seremos glorificados um dia, receberemos o corpo de Cristo, seremos semelhantes a Cristo em tudo que um ser humano pode ser parecido com a divindade. E a pergunta para nós é a seguinte: será que nós vivemos com esta esperança? Você tem mantido na sua mente essa expectativa do retorno de Cristo? Ou é algo que passa despercebido pelo seu dia? Que você se lembra no domingo, quando alguém lê algum texto sobre a vinda de Cristo.
Irmãos, essa esperança tem que fazer parte do nosso dia a dia. E Paulo nos ensina em outra carta que essa vinda de Jesus, essa esperança da glória, é o grande motivador para o nosso trabalho, para a nossa busca por santidade, para permanecer firme durante os testes, os sofrimentos, as aflições que com certeza vão aparecer na nossa vida. O grande motivador para permanecermos firmes, trabalhando para o Senhor, abundantes na obra do Senhor, é a esperança da glória, é a esperança da segunda vinda de Cristo Jesus. Você é motivado por essa doutrina? Se você for motivado por essa doutrina, você vai se esforçar muito mais no seu trabalho, porque você sabe que um dia Jesus vai voltar para completar a sua salvação, Ele vai voltar para recompensar as suas lutas aqui neste mundo. O que te motiva a buscar a Deus ainda mais, a trabalhar de forma mais dedicada em qualquer ambiente em que você esteja. O seu trabalho será ainda mais satisfatório se você se lembrar continuamente do retorno de Cristo, buscando as recompensas celestiais. Não há nenhum problema nisso. A Bíblia inteira nos exorta a buscar as recompensas celestiais. Cristo nos ensina sobre isso, mas não apenas buscando recompensas celestiais, mas também buscando essa antecipação da eternidade nesta vida, buscando viver aqui, neste mundo de trevas, neste mundo caído, um pouquinho do que nós viveremos no mundo restaurado, na criação restaurada, no novo céu e na nova terra. Buscando exercer aqui um pouco das virtudes que nós manifestaremos quando estivermos lá na eternidade. Isso é possível. É isso que o texto está nos estimulando a fazer, trabalhar aqui da forma que nós trabalharemos lá, pelo menos um pouquinho. Relacionar-se aqui com os outros, da forma que nós nos relacionaremos lá na eternidade. Irmãos, pensar na vinda de Cristo nos ajuda a entender quem nós de fato já somos. Sua vida está escondida em Cristo, e você está apenas aguardando o dia da revelação desta glória na vinda de Jesus Cristo, no retorno de Jesus Cristo. Estamos apenas aguardando este dia em que nós seremos completamente parecidos com Jesus. Mas ao mesmo tempo em que nós vivemos nessa esperança, nós tentamos de alguma forma antecipar essa realidade que nos aguarda, vivendo aqui um pouquinho daquilo que viveremos quando Cristo voltar. Não sei vocês, mas eu, quando tenho uma viagem para fazer ou quero comprar alguma coisa, eu tento antecipar um pouquinho disso, vendo fotos, vendo alguma coisa, para que eu experimente agora um pouquinho da viagem que eu vou fazer daqui a um tempo, para que eu já comece a experimentar ali um pouquinho do produto que eu vou comprar daqui a um tempo, ou que eu vou receber daqui a um tempo. Essa antecipação que é tão comum na nossa vida, né? Nós tentamos viver um pouquinho do futuro agora. E Paulo está nos dizendo para fazer isso em relação à eternidade, para nós imaginarmos como nós seremos na eternidade, imaginarmos como nós amaremos a Deus perfeitamente, como nós amaremos ao nosso próximo de forma perfeita, como nós nos relacionaremos com a criação de forma completamente perfeita, como nós obedeceremos ao nosso Criador em toda a sua vontade, obedeceremos a todos os seus mandamentos. Nós imaginamos isso e tentamos viver aqui um pouquinho do que nós viveremos lá, antecipando essa nossa realidade. E nós fomos ensinados no texto de hoje que isto já é possível, porque Cristo já nos deu o poder para fazer isso. Ele já nos deu o poder de viver uma vida celestial, ao nos transformar em cidadãos celestiais. Deus está nos transformando, irmãos. Às vezes nós não percebemos isso porque o processo parece que está sendo conduzido de uma forma lenta, ou pelo menos mais lenta do que gostaríamos, mas Deus está agindo em nós. Ele está nos transformando. Ele está nos moldando, está nos treinando, está nos capacitando a cada dia para que nós vivamos aqui a vida celestial. Mas ao mesmo tempo em que vivemos aqui, permanecemos com o olho lá, aguardando o dia de Cristo. Nós fomos ressuscitados para uma nova vida. Nós fomos ressuscitados para uma nova esperança.